Olá, sábado, seja bem-vindo ao canal da Paz. Feliz sábado, Shabbat Shalom, que bom estarmos juntos mais uma vez. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira constituição do céu. E eu quero compartilhar com vocês hoje os versos do capítulo 26, os versos 1 em diante, fala sobre o reinado de Uzias. Capítulo 26 do segundo livro de Crônicas. Uzias era filho de Amazias, um rei idólatra. Pense, aqui estamos ali pelo ano 700 e pouco antes de Cristo. O reino de Israel dividiu-se em dois ali pelo ano 900, 950, logo após a morte de Salomão. E Roboão então assumiu o reino do sul. O reino do sul dividiu-se, o povo de Israel ficaram 10 tribos no reino do norte com Jeroboão e 2 tribos no reino do sul com Roboão. Mas o reinado de Uzias, eu estava lendo capítulo 26 no ano bíblico que estou fazendo. O ano bíblico, para quem não sabe, é a leitura da Bíblia em um ano. A gente começa lendo de janeiro, no primeiro dia de janeiro, começa lendo e vai lendo até terminar o ano bíblico. E eu estava então lendo o capítulo 26 de Crônicas, que fala do rei Uzias. E diz que o rei Uzias, aqui já no verso 1 e 2, ele subiu ao trono com 16 anos. O seu pai Amazias foi assassinado por conspiração do próprio povo ali de Judá e das tribos de Israel, e ele foi então sacrificado e reinou em Israel por 52 anos. E diz o verso 4 que Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Olha, mas quando eu estava lendo, eu fiquei feliz. Falei, puxa vida, até que enfim um rei fez o que era certo, fez o que era reto diante do Senhor. E Deus o abençoou muito. Ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha aí, primeira lição, vale a pena servir a Deus. Não só porque Deus é o nosso Criador, Deus é Pai, Deus nos criou, Deus criou o mundo, Deus tem sonhos para cada um de nós, Deus está preparando uma nova terra para você e para mim. Então Deus nos concede prosperidade, olha que bênção. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas. Ele edificou muito o rei Uzias. Ele era um homem produtivo, ele era um homem que realizava, um empreendedor que realizava muitas obras. Veja que ele se tornou um rei tão importante que ele tinha também um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Gesiel. O número total das cabeças das famílias de homens valentes era de 2.600 homens. E preparou, debaixo das suas ordens, verso 13, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Uzias transformou o povo de Israel, aliás, a tribo de Judá e Benjamim, numa potência, porque ele agradou-se em servir ao Senhor. Ele assentou em seu coração a servir ao Senhor e Deus o abençoou, Deus o fez prosperar. Ele fez mais, ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas de grandes pedras. E divulgou-se a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus até que se tornou forte. Aí eu estou lendo aqui e feliz da vida, né, imaginando este homem, um homem de Deus prosperando e realizando obras e feitos maravilhosos, gigantescos em Judá, nas tribos, né, de Judá e Benjamim, para o povo de Deus. Mas quando eu cheguei no verso 16, que tristeza, que decepção.
Então Uzias diz assim, é atacado de lepra. Eu falei, mas o que aconteceu com esse homem tão bom que servia a Deus? Ele fez o que era reto perante Deus? Aí diz o verso 16, mas havendo já fortificado, ou seja, já estando famoso, próspero, não é? Um vitorioso em muitas coisas, um empreendedor, mas havendo ele se fortificado, se fortalecido, aí vem, vírgula, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Mas você sabe o que aconteceu? Por isso que a Bíblia diz que ele exaltou-se e se engrandeceu e entrou no templo diante do altar do Senhor para queimar incenso. E isto não podia, porque era prerrogativa exclusiva dos sacerdotes da tribo de Levi. Era um grupo de pessoas de elite que Deus escolhera para servir no templo, e nenhuma outra pessoa, nem o rei, tinha este direito, tinha essa prerrogativa de servir, de oferecer incensos, de trabalhar no templo, no santuário. Desde que o santuário foi edificado por Moisés, a pedido de Deus, lá no deserto, desde lá do Monte Sinai, Deus já tinha dito, já tinha definido que os levitas seriam os sacerdotes, a tribo de Levi, os descendentes de Levi seriam os sacerdotes. Mas o rei Uzias achou que ele era o cara, o grande, né? Deus tinha o abençoado bastante, entrou no templo para sacrificar, oferecer incenso, mas o sacerdote Azarias não permitiu que isso acontecesse. Zeloso pela causa de Deus, ele reuniu 81 sacerdotes auxiliares dele e entraram no templo e disseram para Uzias assim: o que você fez está errado, saia daqui por favor, você não pode permanecer aqui. E Uzias se revoltou contra eles, ficou nervoso, ficou bravo e nem precisou tirá-lo, porque ele saiu correndo de lá. Sabe por quê? Porque no momento em que ele se indignou contra o sacerdote, que era um representante de Deus aqui na terra, a lepra tomou conta dele, na cabeça, na testa dele, e ele ficou naquele momento leproso. E ele, por ele mesmo, saiu correndo, fugiu de lá do templo, e eles então arrumaram uma casa junto ao palácio, para que lá ele ficasse, e lá ele morreu. Gente, amados, amadas, não vale a pena nós nos orgulharmos daquilo que nós fazemos ou daquilo que Deus nos concede para fazermos. Deus nos dá forças, Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá prosperidade. Isto não é para nossa exaltação, mas para a exaltação do nome do nosso Senhor Deus. Até a nossa própria vida deve glorificar as nossas ações, a nossa vida, a nossa família, os nossos bens, as coisas que Deus nos dá. Tudo é para glorificar, para a honra e glória do nosso Deus. Uzias exaltou-se e foi tomado de uma doença terrível, mortal. Na época não tinha cura, era como se fosse o câncer. E morreu lá, infeliz, fugitivo, abandonado, excluído. Quem sabe ele tenha se convertido, se arrependido do seu pecado, eu não sei, não vou dizer, porque Deus é que julga. Mas a história, a moral da história é que não vale a pena nós nos exaltarmos. Sim, porque Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será então exaltado. Quem sabe você esteja vivendo uma vida difícil. Quem sabe você esteja por aí se exaltando, se achando o cara, não é? E coitado, somos pobres mortais. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de você. Vamos nos inclinar diante de Deus, vamos adorá-lo, vamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, como nosso protetor, criador, benfeitor e Salvador. Feche os seus olhos neste sábado, se puder, incline a sua fronte e vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado porque é sábado, obrigado porque podemos ir no seu santo templo adorá-lo em espírito e verdade. Porque é com fé que precisamos nos achegar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradá-lo.
Então, Senhor Deus, conceda-nos a fé, conceda-nos confiança no Senhor, ensina-nos a crer na Tua palavra, nos evangelhos, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não queremos ser como Uzias, o rei que usurpou as prerrogativas, Senhor Deus, que eram dos sacerdotes, porque se engrandeceu. Que o Senhor cresça e a gente diminua, como disse João Batista. Não sou digno de amarrar as suas sandálias. Assim somos nós, servos teus, meu Senhor amado. Queremos te servir, queremos ser úteis na tua causa. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.